Fala aí, Krabliar! No vídeo de hoje vamos estar conversando sobre Jurassic World Teoria do Caos, sobre a segunda temporada. No vídeo de hoje eu vou estar aqui fazendo o review completo da temporada, né? Falando minhas opiniões sobre a temporada, tudo mais, a vez com mais detalhes do que o meu vídeo de primeiras impressões e com mais spoilers também, né? Eu vou estar falando aqui sobre detalhes que são spoilers, alguns são spoilers até que grandes da série, e eu vou estar falando sobre eles para falar minha opinião sobre esses pontos. E rapidamente, visão geral, eu acho que ainda, assim como a primeira temporada, que a primeira temporada estava muito longe, eu acho que a segunda temporada ainda está bem longe de ser uma das melhores coisas da franquia, tá bem longe, mas ela é consideravelmente melhor que a primeira temporada. A primeira temporada não teve nada e foi só a partir do 9º episódio que ela começou a andar. Ela foi muito parada e começa a andar a partir do 9º episódio, e já tinha 10 episódios, então era muito fraco. Enfim, eu já falei aqui, não tem nada que se destaque nem positivamente nem negativamente sobre a primeira temporada, ela simplesmente existe, é bem foda-se. A segunda temporada, ela já é mais legal, ela é mais divertida, ela é menos monótona, porque enquanto a primeira temporada começou a andar no 9º episódio, essa daqui enrola e não sai do lugar por um tempo, mas começa a andar a partir do 5º episódio. Então do 5º pra frente a série já começa a ir pra onde ela quer ir e enrola muito menos. Então já é uma melhora considerável. Antes nós tínhamos praticamente nada de relevante, agora nós temos aí metade da série. Nisso eu quero dizer da série andar é porque na primeira temporada até o episódio 9 era só preparação para o que realmente importa. O episódio 9 e 10 começa a levar para algum lugar de fato. A primeira temporada inteira praticamente é só construção para a série, não tem nada realmente extremamente relevante lá. E aqui a gente tem aí 5 episódios de construção, né, para preparação, e a partir do 5º a história começa a realmente andar de fato. Enfim, então isso já foi uma memória significativa. Um problema muito grande que eu tive na primeira temporada é também a questão de relacionamentos da série. Esse é um problema que eu tenho desde a 4ª temporada de Camp Cretaceous, onde começou isso com o Kenji com a Brooklyn. É bem vergonha alheia, bem algo que não precisava muito pra agradar a adolescente fanfiqueira, a sensação que eu tenho. É algo que deixa a situação meio desconfortável assistindo. E é algo que não precisava para ter na relação dos personagens. Eu acho que era algo bem mais fluido quando não tinha isso. E como eu disse, é vergonhoso de assistir. A gente tem na 4ª e na 5ª temporada o Kenji com a Brooklyn. Aí na 5ª temporada também tem a Yas com a Sammy. E aí em Chaos Theory, além de dar muito foco nisso, na primeira temporada ele dá bastante foco nisso. Ele constrói um mistériozinho lá do Ben, tem uma namorada também que... Tudo bem, não é explorado, não chega a ser vergonha alheia, mas é algo que fica uma pulga atrás da orelha falando, espero que não tenha foco nisso no futuro. E a primeira temporada tem um foco muito grande, um tipo de triângulo amoroso, digamos assim, entre o Kenji e a Brooklyn, mas também a Brooklyn com o Dario. Isso aí fica esse triângulo amoroso, que é algo muito ruim. E eu fico feliz porque essa segunda temporada não teve foco nenhum em praticamente nenhuma das relações. Então é algo que... foi uma melhora, na minha opinião, também. Um dos problemas da primeira temporada que continua nessa, que na primeira temporada parecia ser algo negativo, só que o final revelou que é um problema na verdade, é que não tem por que eu me importar com os personagens. Eu comentei isso no meu vídeo Primeiras Impressões, eu acho que algumas pessoas entenderam errado, mas enfim. A questão é que, fazendo uma comparação de Camp Cretaceous com... Isso, Camp Cretaceous não necessariamente Chaos Theory, mas pegando o Camp Cretaceous com os filmes do Jurassic Park, por exemplo, esse problema eu acho que ele existe nos filmes Fallen Kingdom e Dominion, mas não existe nos outros. E é um problema que existe em Camp Cretaceous, porque se nós pegarmos todas as mortes de humanos, desde a primeira até a 5ª temporada de Camp Cretaceous, todas as mortes praticamente são de vilões ou de personagens que não têm relevância. Alguns trabalhadores do Jurassic World morrem na primeira temporada, como 2 trabalhadores aleatórios que nem sequer nomes tinham, que eles só chegam para avisar as crianças que a Indominus fugiu e a Indominus mata esses trabalhadores. Eles não aparecem mais do que alguns segundos na série inteira, eles não têm nenhuma relevância para a história nem nada do tipo. E eles, enfim, são personagens que estão ali para morrer, para mostrar que a Indominus mata, basicamente isso. Então aí já
temos esse personagem que morre e o resto personagens vilões. O único personagem que sai desse padrão aí de ou personagens sem relevância nenhuma ou vilões é o, se não me engano, eu esqueci o nome dele agora, o Harper, alguma coisa assim, que era aquele cara que parecia malvadão, mas não era, lá da segunda temporada, né? Que ajudou as crianças e sacrificou enfrentando os Baryonyx para que as crianças pudessem fugir. Essa é a única morte que escapa disso. Então, nas 5 temporadas, cada temporada chega aí a ter 2 horas e pouco de duração, eu acho, eu não tenho certeza agora, mas cada temporada é basicamente um filme, digamos assim. Vamos dizer que cada temporada é um filme, o tempo de um filme é meio longo. Então, se formos pegar aí praticamente 5 filmes com uma morte de em um dos filmes tem uma morte só de um personagem que não é vilão ou não é extremamente secundário, né? Então, já é um problema. E na primeira temporada de Teoria do Caos parecia que eles tomariam coragem então de fazer alguma coisa. Pô, mataram a Brooklyn, então realmente eles vão tomar coragem de colocar os personagens risco e que na verdade eles podem se morrer. Mas isso aí no final, mostrando que a Brooklyn estava viva, realmente mostrou que não, eles não têm coragem de matar nenhum dos personagens. Eu não preciso me preocupar minimamente com eles, porque eu sei que nada de ruim vai acontecer com eles, basicamente. Independente do que aconteça, no final da série eles vão chegar e vão estar todos bem. Então, esse é um problema que eu tenho. Se nós pegarmos, você falar, os personagens que morrem nos filmes também são secundários. Eu vou pegar lá os 4 primeiros filmes, porque como eu falei, esse problema existe nos 2 últimos, que só morrem vilões. Mas pegando os outros filmes, o Gennaro não é secundário no primeiro filme. O Robert Muldoon está longe de secundário, é um dos principais do primeiro filme e ele morre. O Ray Arnold, eu até admito, ele é mais secundário do primeiro filme, mas ele ainda tem muito mais relevância do que só uns trabalhadores aleatórios que morreram pra mostrar quem números mata, ou um cara andando de patinete no meio da cidade, e aleatório que nem sequer tem nome. Então ele ainda tem mais relevância. Quando nós vamos pra The Lost World, outro personagem também é bem secundário que nós temos, que era o paleontólogo lá, eu não lembro o nome dele agora, ele era mais secundário de fato, mas ele ainda tem mais relevância do que esses personagens. Nós temos o Ed Carr também, que é um personagem com participação ativa, um personagem relevante, e que realmente tiveram coragem de matar, eles matam esse personagem. Enfim, esse é o ponto, não são personagens aleatórios, são só vilões que morrem. No terceiro Jurassic Park, eu digo, realmente eu acho que a gente pode falar que o Cooper e o Ash são mais secundários, afinal eles morrem nos primeiros minutos do filme, então não tem muito aí o que explorar deles. Mas o Desk, ele já tinha mais relevância e mataram ele. No Jurassic World, eu acho que é a morte mais memorável que nós temos, sim, e é outro personagem que não é um personagem secundário, deixado de lado, ele tem bastante participação, é o Masrani. Então tem esse ponto e algo que basicamente não acontece em Teoria do Caos ou Camp Cretaceous. Quanto aos personagens que nós temos aí o Darius, que o Darius ele tá meio foda-se nessa temporada, ele não tá nem bom nem ruim, ele não tem foco nessa primeira temporada também, tanto faz. A Sammy também tá meio chatinha, eu não gostei muito da Sammy, eu acho ela meio chata. Enfim, a Yasmina eu achei ela bem bacana nessa temporada, eu gostei da Yasmina na temporada. E o Kenji, eu acho que ele tá bem legal nessa série, na primeira temporada ele tava bem legal, teve um bom desenvolvimento na primeira temporada, realmente interessante. Nessa segunda eu também achei que ele continuou bem legal. O Ben, ele tá meio chato e... depois nós temos a Brooklyn, que eu não sei, a personagem em si talvez não seja necessariamente ruim, ela é o que é, ela também não tá muito lá, não tem muito carisma quanto ela tinha, eu não senti isso pelo menos, e eu não sei, mas talvez seja mais culpa do subplot dela que tava menos interessante, e quando cortava o plot principal pra ir pro plot dela, batia uma preguiça de ver, mas isso eu acho que pode ser mais pelo plot dela. Nós temos a personagem nova, que eu esqueci o nome dela agora, mas tinha momentos que fazia ela ser meio antipática e daí dar um motivozinho pra isso no final, mas eu acho que só não precisava mesmo. E ela ficou meio antipática, mas tirando nesses momentos eu acho que ela é ok, não fede nem cheiro. E é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre os personagens. Achei que os que mais se destacam acabam sendo o Kenji e a Yasmina. Tendo o Kenji continuando com um pouco do desenvolvimento dele da primeira temporada, sendo um personagem bem interessante. E a Yasmina eu senti mais relevância em relação a ela,
O Ben tem bastante relevância, mas como eu falei, o Ben tá chato e a Yasmina não tá pelo menos. E, enfim, isso que eu achei dos personagens, basicamente. Um problema que eu tive na primeira temporada que continua nessa segunda é a respeito de alguns momentos rushados. Alguns momentos que são para construir tensão, eles acabam não construindo uma tensão boa porque é muito rushado para avançar logo. E outros momentos que tem algum problema, para solucionar esse problema acaba sendo muito rushado. E é um problema que eu tive na primeira temporada, continua nessa, mas não é nada grave. A cena do Majungasauro no navio foi muito legal, é uma cena que realmente passa a vibe de Jurassic Park classicão. O primeiro episódio ele é bem bacana, bem divertido, o Majungasauro foi realmente muito legal. No segundo episódio eu comecei a ter mais problemas. Bem, primeiramente nós temos ali os stegossauros bonzinhos, o que é algo que eu já detesto, é algo que eu já reclamei na primeira temporada, que é deixar os herbívoros como bonzinhos, carnívoros como agressivos. E eu realmente não gosto disso. Stegossauros, a gente vê eles super agressivos em The Lost World, e aqui eles estão bonzinhos, e isso me incomodou muito. E a cena das pessoas montadas nos stegossauros é algo extremamente ridículo. É só uma cena, é uma cena de alguns segundos. Mas se incomoda muito. O senso de você acreditar naquilo, de você desligar o cérebro pra conseguir acreditar naquilo é quebrado, só não dá. É muito forçado, não tinha por que existir aquilo, é muito besta, muito ruim, ridículo. Quanto ao Gallimimus, eu não acho que a ideia delas terem adotado um Gallimimus de estimação seja completamente ruim e usar o Gallimimus como mascote também. O problema meu com o Gallimimus é que ele é muito, digamos que, conveniente. Ele entende perfeitamente o que os personagens estão falando e ele age às vezes mais como um outro personagem humano no corpo de Gallimimus do que realmente como um animal. Esse é um problema que eu tive. Mas falando em comportamento de animal, nós temos ali uma cena de um Suchomimus com medo dos trovões. Isso é bastante interessante, mostra que até os grandes carnívoros também são animais. Isso foi legal. O segundo episódio dá um pouco de ênfase na relação de coexistência entre humanos e dinossauros, que é algo que eu acho muito paia, porque desde o primeiro filme Jurassic Park fala que porque essa coexistência seria impossível, porque seria uma má ideia a existência de dinossauros junto com humanos, e Dominion e agora a teoria do caos está colocando esse negócio de coexistência. Eu realmente não gosto, é um problema que eu tive também. O Suchomimus, no segundo episódio, temos uma cena do Suchomimus que ficou bem legal, mas ainda não é a melhor aparição dele. O design do Suchomimus tá bem bacana. Quando tava vendo ele inicialmente, pra mim, ele tava meio sem sal. Mas o animal era assim. A questão é que eu sou mais fã dos designs mais artísticos. O Giganotossauro é meu design favorito de dinossauro da franquia, então eu sou mais fã dos dinossauros que você vai ver aquele design e vai reconhecer. Esse é a versão do Jurassic Park desse dinossauro e algo menos genérico, mais artístico pra remeter bem ao Jurassic Park de fato, é o que eu mais curto. Enfim, mas vendo ele em ação, eu realmente gostei muito do Suchomimus. Nós temos também aquele DLN, né, que é aquele grupo de anônimos com máscara de dinossauro e coisa assim, que eu incomodei bastante quando vi o trailer, mas agora vendo eles na série é bem menos pior do que eu pensei. Ele realmente é um grupo de pessoas besta dentro do universo. Era um grupo lá que usava máscara de dinossauro, mas enfim, ele não é um grupo grande, ele não é algo relevante de fato. Um grupo de pessoa meio... sei lá, enfim, realmente não era algo grande, não era uma organização grande, uns anônimos realmente, não, eram uns caras meio adolescente, meio jovem adulto assim, fazendo besteira. Então isso me aliviou muito, eu achei muito mais crível e interessante também, uma adição interessante de que poderia realmente acontecer caso os dinossauros viessem pro continente e não algo muito infantil. Então isso realmente me agradou no final. Eles são bem besta realmente, mas não é no sentido negativo como pensei que seria. Temos aqui também a Sayona Santos, né, que era meio previsível que ela fosse aparecer devido à grande relevância dos Atrociraptors na primeira temporada. E embora ainda esteja meio aberto a relação entre ela e a mulher lá dos Atrociraptors, e nós vimos lá que enquanto a mulher estava com os outros 3 Atrociraptors, a Sayona estava com a Red. Então isso é legal. Enfim, foi muito legal ter a Sayona Santos na série. Ela mais conexões com o Dominion, que é muito bom, e ela foi uma boa vilã, ela ficou uma vilã muito mais interessante, mas até mesmo, digamos que imponente, ela ficou bem legal na série. Eu acho que ela vai ainda ser construída para ser uma vilã continuar sendo uma vilã boa e ter mais relações com o Dominion, então isso é interessante.
Dois apontamentos que eu tenho pra fazer aqui, um que é negativo e outro que é positivo. O primeiro negativo é que a Universal fica fazendo qualquer dinossauro seguir sinalizador. Tem ali a cena em que usa o sinalizador pra fazer os brachiosauros seguirem, e isso me lembrou em Dominion, que usa o sinalizador pra fazer o apatossauro seguir. Isso é besta. Nós temos ali um motivo pelo qual o T-Rex seguiu o sinalizador no primeiro Jurassic Park. A visão dela era baseada em movimento, o sinalizador chamava atenção, fazia sentido. O Grant jogava o sinalizador e ficava parado para que ela seguisse a coisa se movimentando. Eles ignoram completamente o motivo do T-Rex seguir o sinalizador e colocam como se fosse uma coisa universal, que os dinossauros seguem o sinalizador. Isso é muito paia, isso é chato, só ignoram o que já foi estabelecido. E agora o ponto bom é que eu não esperava que a série fosse mostrar um cadáver, só mostra a mão, ok. Mas eu não esperava, e é uma cena... Enfim, é uma cena legal, realmente interessante. E uma coisa complicada para qual o universo tomou caminho, que é mostrar os dinossauros no continente. Isso é muito difícil de fazer. Dominion tentou mostrar alguns cenários, mas é muito difícil você fazer um filme que envolva todos os dinossauros ao redor do mundo. É muito ousado, o Dominion tentou isso no comecinho, mas simplesmente não dá pra você fazer... mostrar aqui um pouco aqui, outro um pouco aqui, não dá pra você fazer isso. Você tem que pegar um local pra focar. Eventualmente na segunda metade o Dominion só ignora e só foca no santuário, mas na primeira metade eles tentam fazer aquilo que não dá muito certo. Quanto à primeira temporada, ela não explora muito a respeito disso, mostra alguns cenários assim, mas não explora muito a respeito disso. Agora, isso deu muito certo agora nessa segunda temporada, porque não dá pra você mostrar tudo ao redor do mundo, como eu disse, mas eu acho que a melhor opção é você fazer um cenário de cada vez. Você pega um cenário urbano, você pega um cenário mais afastado, um cenário rural, e isso eu acho que acaba ficando bem legal. E essa temporada, o grande foco dele, na maior parte, assim, é mostrar a relação... Os dinossauros na África, né? Se passa na África e mostra muito bem isso. Mostra a relação entre a fauna dos dinossauros com a fauna atual, né? A fauna moderna, os animais modernos com os dinossauros. Mostra a relação entre eles. E isso ficou muito bom. Foi um cenário que foi mostrado com excelência. A relação entre os animais modernos com os dinossauros. E eu acho que se eles pegarem cada temporada e focar em um cenário diferente, talvez pegar uma temporada para focar especificamente em cenário urbano, mostrando os dinossauros em ambientes urbanos, focar nisso mesmo durante uma temporada, eu acho que vai ser muito legal. E cada temporada focar em um cenário diferente, eu acho que pode dar muito bom. Ficou muito bom aqui nessa segunda temporada. Lá para os episódios finais nós temos a parte do laboratório, que eu acho muito legal também. Primeiramente, a Red, que tá muito legal, ela passa de novo a vibe dos Velociraptors da trilogia original. Isso foi muito legal. Nós temos também o cenário lá, com os tubos de clonagem e os dinossauros dentro dos tubos lá, sendo formados. Isso dá muitas vibes do Jurassic Park 3, as cenas do laboratório todas, lembra muitas vibes que Jurassic Park 3 tinha. E Jurassic Park 3... eu gosto muito do mistério em volta dele, né? De tudo daquele filme é muito misterioso, tanto dentro quanto fora do universo. Tipo, dentro do universo, o que aconteceu nesse laboratório, o que eram esses testes de clonagem e tudo mais. E quanto fora também, que a gente não sabe quase nada sobre a produção desse filme, é bem misteriosa. Então eu gosto muito dessa sensação de mistério em volta de Jurassic Park 3. E além de ter sido o filme, basicamente eu cresci no pós-Jurassic Park 3, quando tinha muita coisa de Jurassic Park 3 por aí, então eu tenho uma certa nostalgia bem grande por esse filme. Eu gostei bastante de ver isso. E além disso nós temos também o novo Baryonyx, né? Ele tem um nome lá, eu esqueci agora, mas é Baryonyx albino sem olhos. E eu acho muito legal, gostei muito dele. A ideia dele ser... bem, você tem que fazer silêncio, ele vai seguir os sons, é muito legal, tem uma expressão de terror de certa forma, e é muito legal a ideia dele também, porque eu acho que é uma coisa que Jurassic Park se afastou, Jurassic World tentou voltar um pouco atrás, só que se afastou de novo, que é o foco na engenharia genética. O primeiro Jurassic Park é bem focado em genética e coisas do tipo, né, nessa parte mais de ficção científica, e depois eles focam mais só na questão de dinossauro mesmo. Jurassic World e Fallen Kingdom, eles abordam a questão dos híbridos também, né? Nós temos os híbridos, que também voltam na parte de engenharia genética, e isso é uma das coisas mais legais de Jurassic Park, na minha opinião, e acaba sendo deixado de lado. Então,
por mais que esse Baryonyx não seja um híbrido, seja, podemos dizer, o primeiro dinossauro mutante, talvez, por mais que seja um híbrido, volta na parte de engenharia genética e eu espero muito ver mais disso. Tanto outros mutantes assim, dessa forma, quanto até mesmo dinossauros híbridos, eu quero muito ver mais disso. Então eu realmente gostei bastante desse Baryonyx. Agora, algo que eu acho que a ideia era legal, mas a execução estragou essa ideia que podia ser muito legal, é a questão da inteligência da Red. A Red é muito inteligente e isso é legal. Lembra um pouco os Velociraptors de Jurassic Park 3. Nem todo mundo gosta da inteligência do Velociraptor de Jurassic Park 3. É algo meio bobo? É algo meio bobo, forçado. É como o Velociraptor ficando atrás do tubo, porque o Velociraptor é inteligente, beleza, mas ele é inteligente ao ponto de pensar que quando alguma presa passar por aqui, porque vai passar alguma presa aqui, vão pensar que eu sou um desses bichos que está dentro do tubo, e ele fica lá esperando. Nós temos lá, eles montam armadilhas, coisas do tipo. Ok. No entanto, eu gosto, é meio mais bobo, mas eu não acho ruim. E nós temos... é algo quase nesse nível, basicamente, onde o Baryonyx cego, ele era praticamente controlado por estalos, né? Que o cientista fazia os estalos para controlar, né? Dar comandos pro Baryonyx cego. E a Red, vendo isso, a Red conseguiu mimicar, né? Imitar os sons dos estalos e fazendo com que o Baryonyx acabasse meio que obedecendo a ela, digamos assim. Então, isso eu achei que foi uma execução muito boa para fazer algo que pode até ser bem assustador, né? O fato da Red conseguir imitar, né, os sons que o cientista fazia. Então, isso foi bem legal. Só que a execução ficou ruim, porque a gente vê depois que a Red consegue fazer o Baryonyx virar contra o cientista com os estalos, aí eles começam a correr atrás do cientista, aí a Red para na curva, olha pro Baryonyx, estala, o Baryonyx vai correndo em direção do cientista. E a Red fica vendo, ficou algo muito humanizado, até ficou bem bobo, bem infantil e tonto, ficou bem tonto. E isso que eu tive o meu problema aí. Não um problema grave, mas eu tive meu problema com essa cena pela questão aí principalmente de como animaram, deixou bem tonto mesmo. Uma coisa seria a Red imitar os sons pra se proteger do Baryonyx, né? Agora outra coisa é ela planejar matar o cientista usando a própria criação, fazendo esses estalos e coisas do tipo. Aí eu achei que ficou paia. Nós tivemos também algumas cenas que eu gostaria de mencionar um pouco, como a cena do Baryonyx contra o hipopótamo. Realmente foi uma luta muito legal de se ver, uma pena de não ver o final da luta, porque eu sei, eles não querem mostrar violência contra um animal, coisa do tipo. É uma pena isso, mas a luta que nós pudemos ver foi bem legal também. E nós tivemos também aí a luta entre o Suchomimus e o Majungasaurus, que também foi bem bacana. A cena do Suchomimus perseguindo a Yasmine no lago foi muito boa. E a cena do Majungasaurus também na África, eu acho que foi uma cena muito legal. Eu realmente gostei bastante. E... enfim, a temporada eu achei boa, eu realmente gostei, eu acho que melhorou bastante a partir em relação à primeira temporada, embora ainda esteja longe de ser uma das melhores coisas da franquia. E se eu for ranquear as temporadas tanto de Game Cretaceous como Teoria do Caos, eu coloco o Game Cretaceous temporada 3, que eu acho que essa sim é uma das melhores coisas da franquia, em primeiro lugar, né? A primeira temporada de Game Cretaceous em segundo lugar, a segunda de Teoria do Caos em terceiro, e a segunda de Game Cretaceous em quarto. Depois eu acho que coloco o Hidden Adventure em quinto, a primeira de Teoria do Caos em sexto, em sétimo coloco a quinta de Game Cretaceous e a quarta de Game Cretaceous em oitavo lugar, em último. Mas enfim, demais ser isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu me enrolei mais do que eu queria aqui, mas espero que vocês tenham assistido até aqui. O que vocês acharam da temporada, diga aí nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!